Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem aí? Pode sentar, queridos. Eu, aqui nesse púlpito, estou me sentindo bem-aventurados sois vós no meio dos homens, né? Vou até ficar de lado, né? Para não... Eu estou feliz, muito feliz, que toda vez que a gente vem para cá, a gente traz chuva. Vocês já perceberam? Eu acho que a cantareira vai se encher na medida que vocês vão chamando a gente para vir para cá, né? Foi muito bom rever o pastor. Obrigado pela confiança. E é Jonathan, Jonatas, né? O Davi chegou em casa falando muito bem de você, viu? Diz que gostou de te ver, de te conhecer. E aí o Jonatas tinha nos convidado para vir, acho que 2 dias antes do pastor Davi, né? Mas as igrejas estão animadas para o 2016. Já começaram fazendo campanhas, tal, e nesse dia eu tinha um compromisso e eu falei para ele que numa outra oportunidade. E aí essa semana parece que teve um problema com o pastor aí, ele me chamou, falei: Deus está querendo que a gente volta para ficar com vocês. E quem tem amigo, sempre tem amigo, né? E a irmã Nésia me ligou ontem, né? Falando para mim tomar um banho, passar perfume, arrumar o cabelo, porque ia me gravar aqui. Quer dizer, você não foi tão amigo do Davi, que você não falou nada disso para ele. Né, não, irmãos? Ele não falou. Tá certo que o Davi está sempre lindo, mas o perfume é bom passar de vez em quando, né? Então, não me grave agora ainda, que eu ainda nem estou na palavra, estou só... Mas Jesus é bom. Jesus é bom o tempo todo, todo tempo Jesus é bom, né? E não tinha tema. Vocês querem 12 meses de bênção, mas não tinha um tema específico, né? E aí, eu falei, como é que nós vamos falar para esse povo, né? Diante de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, né? Porque, na realidade, não mudou muita coisa. De 2015 para 2016, só mudou o número. Porque quando você liga a televisão, a presidente está lá, o Cunha está lá, está todo mundo lá, né? No posto de gasolina, a gasolina está lá. Você vai no supermercado, está lá. Então, não mudou. Mudou? Não. E aí, você fala, para onde iremos nós? A não ser para a igreja, aos pés do Senhor, falar com Ele, né? E pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Nos dê força, nos dê coragem, para que nós possamos continuar esse ano de 2016, né? Porque fé nada mais é do que certeza. Fé é uma certeza que você tem, que na angústia, Deus vai te socorrer. Então, o que a gente precisa é de uma fé acrescentada para que a nossa crença alcance a misericórdia do Senhor, né? Foi muito bom que ele disse que nós não precisamos de campanha para que Deus opere nas nossas vidas. O Senhor Deus não é Deus de campanha, mas que Ele usou esse gancho desses 12 dias para que nós ouvíssemos melhor a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos falar agora de dois personagens da Bíblia. Ambos tinham fé, porém, ambos tinham fé diferente. Eu pedi para o... Como é seu nome? Como? Caio. O Caio, pedi para ele que eu não enxergo de perto, eu só enxergo de longe. Pedi para o Caio colocar para mim Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos conhecer esses dois personagens? Quero pregar assim bem pausadamente, que eu quero que vocês entendam direitinho o que Deus tem para nós aqui hoje, tá bom? Tá? Eu só espero que no YouTube depois eu esteja 15 quilos mais magra, né? Esse é a fé que eu vou pregar aqui hoje.
Amém? Vocês encontraram Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Podemos fazer a leitura? Muito obrigado por ter ficado em pé. Fala sobre a filha de Jairo e a cura de uma mulher. Então eu vou ler aqui, olha. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais das sinagogas, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que ela sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que ela tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem que tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e que dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroceis e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Podeis assentar. Pensa num dia que começa tudo confuso. Eu não sei como começou seu dia hoje, mas esse dia aqui começou tudo confuso. Mas para ambos terminou muito bem. Então, Jairo, a primeira fala que nós vamos ter é a de Jairo. Jairo, ele era líder da sinagoga, líder da comunidade. Porém, Jesus, para Jairo e para os príncipes da sinagoga, ele não era visto com bons olhos. Mas eles ter procurado por Jesus era uma afronta para os príncipes daquela época. Ele ter procurado Jesus era uma afronta. Só que, como qualquer pai e mãe, a gente faz qualquer coisa por um filho, sim ou não? Até afrontar os amigos. Quando Jairo vai procurar Jesus, ele vai procurar porque ele está com um problema familiar. Ele está com um problema
que ele fala, independente quem é esse Jesus, eu sei que ele tem o poder para curar minha filha. Se tem alguém aqui que pode fazer algo pela minha filha, é Jesus. Então, doa a quem doer. Com certeza, a mulher dele já tinha falado com ele em casa. Olha, ela está muito ruim, porque naquela época, quando a Bíblia fala, a pessoa teve uma febre, hoje a gente tem uma febre, você tem no convênio ou não? Quando um filho teu de madrugada está com febre, você dá uma Novalgina, um analgésico, uma aspirina. Mas nós estamos falando de uma época que não se tinha nada disso. Então, a pessoa, quando ficava com uma febre muito elevada, ela tinha convulsão. E podia, sim, levar a óbito, né? Nós estamos falando dessa época. E aí, Jairo falou, eu vou precisar falar com Jesus. Jesus tinha acabado de descer do barco. Quando ele atravessa, tem uma multidão esperando por ele. Porque onde Jesus está, sempre tem multidão, né? Sempre tem multidão. Aqui, hoje, não tem aquela multidão, porque Jesus não está encarnado como homem. Porque se Jesus estivesse aqui encarnado como homem, eu não entrava aqui hoje. Só que o que você tem que perceber é que a presença de Jesus é vibrante nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus. Somos nós, na nossa incredulidade, que precisamos ter algo palpável para crer em Jesus. Era o que acontecia com Jairo. E aí, quando Jairo fala com Jesus, quando ele chega em Jesus e fala, aqui a gente tem um enunciado. Jairo tem um enunciado que a gente pode dizer que seria uma proposição teológica. Ele fala assim, Jesus é um profeta, ele é um profeta, ele é um canal de Deus aqui na terra, e você percebe que depois de João Batista, Jesus era o primeiro que estava vindo. Então, ele acreditava em Jesus, não acreditando que Jesus era Deus, mas ele acreditava em Jesus, que Jesus era o canal. Isso lembra muito o catolicismo hoje. Hoje, as pessoas se dobram em frente a uma imagem, porque eles acreditam que essa imagem possa ser o canal para chegar até Jesus, até Deus. Sim ou não? Até aqui vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão me acompanhando? Então, tá bom. Como fazia muito tempo que não tinha profeta, a fé que Jairo depositava em Jesus era uma fé não na pessoa de Jesus, era uma fé no canal que Jesus podia fazer. Então ele chega, imagine você, que ele era o chefe, ele não veio sozinho, ele deve ter vindo com alguns soldados, porque para abrir a fila para ele, porque ele não era um homem que estava acostumado a esperar as coisas. E ele chegou e se prostrou. Eu imagino que naquela hora todo mundo parou, ficou assim um constrangimento, porque era uma autoridade. E ele se prostra e pede para Jesus, fala, olha, minha filha está doente, eu sei que você pode fazer. Tudo bem? E Jesus fala, tá bom, a gente vai para lá. Esse era um Jairo com essa fé. Fé num profeta. Por outro lado, a gente tem uma outra pessoa que não tem nome. Mulher não tinha nome naquela época, né? A Bíblia não dá nem nome, né, para a mulher. Logo aqui foi Jesus que começou a dar nome para nós. Não era contada, mulher não era contada no censo, né? A gente era muito jogada para escanteio mesmo. E tinha essa mulher que vivia numa situação muito terrível. Ela tinha uma doença, eu até vou ler aqui, que eu fui pesquisar para ver, chamada siderodromose, que era uma menstruação crônica. Ela era uma mulher que há 12 anos vivia com fluxo sanguíneo. Esses 12 anos, se você vai dividir aí, dá 4.000 dias. É muito, né? E nós estamos falando de uma mulher que a Bíblia fala que ela estava anêmica, ela estava fraca e ela também já estava pobre. Porque a Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo que ela tinha para tentar salvar
para tentar achar a cura dessa doença, e não tinha conseguido. E naquela época, ela era impura, porque uma mulher, quando ela estava nesse período, ela não podia ficar junto com as outras pessoas. Então, há 12 anos, ela vivia esse martírio. Muito bem. Só que a mulher, ela tem uma outra visão de Jesus. É um outro tipo de fé. Essa mulher, ela acreditava que Jesus, ele era a encarnação do poder de Deus na terra. Ela cria assim. Jairo cria que Jesus era o canal. Ela não. Ela cria que Jesus, ele era a encarnação do poder de Deus aqui na terra. E como ela tem essa fé, ela pensa, eu não preciso nem que ele fale comigo. Como ele é o próprio Jesus, se eu tocar, eu vou sarar. Percebe como é lindo isso? Percebe a diferença dessa mulher e desse homem? Ambos com um problema dificílimos, porque ele estava com a filha para morrer. E ela iria morrer se ela não fosse curada. E aí eu queria que você, assim, viajasse comigo no tempo. Será que você consegue viajar? Quando eu prego, eu gosto muito disso. Da gente ficar imaginando, né? Não é gostoso isso, você ficar imaginando? Imagina aquela cena, aquela multidão, Jairo indo, esperando, não sei se com paciência ou sem paciência, mas ele tinha que esperar, porque na realidade o poderoso estava indo, então quando o poderoso vai, é o tempo dele, não é o nosso tempo. É o tempo dele. E muita gente gritando por ele. E ele está indo. E de repente, imagine, essa mulher ficou esperando um momento que abrisse uma brecha para ela ir por baixo, se esgueirando e tocar nele. E eu fico imaginando como que ela fez isso. Você consegue imaginar? Porque mulher é ardilosa, não é não, irmãs? A gente sabe a hora certa de fazer as coisas, não sabe? Sabe? Sabe a hora certa. Eu tenho uma filha de 13 anos. Quando ela quer uma coisa que ela sabe que o pai dela não vai querer dar, ela faz o quê? Ela vem falar com a mãe. Mãe, fala com o pai, mãe. Mãe, usa aquele seu jeito. Mãe, fala com o pai, mãe. A maioria das vezes, a gente consegue dobrar ele. A maioria das vezes. É o canal, né, Davi? É o canal. Mas, outras vezes eu falo, filha, só com oração. Só com oração, que o papai não quer se dobrar assim, não. Se Jesus mandar ele se dobrar, né? Mulher é assim. Então, eu imagino que ela planejou. Ela pensou. E ela, do jeito que ela tocou, ninguém ia notar mesmo. Porque estava, vamos abrir um parênteses aqui, estava uma muvuca. Porque onde Jesus está, ficava aquela muvuca. Todo mundo chamava, todo mundo queria, todo mundo ia. E ela vai e pá. Só que ela tinha o quê? Uma fé no encarnado. Quando ela toca, o que acontece? Ela provoca. Ela provoca Jesus. E nessa hora, pronto, sai a virtude. Eu imagino que ela tocou e saiu. Eu ia fazer isso? Porque na hora que ela tocou em Jesus, ela sentiu algo diferente. Só que aí, o que aconteceu? Jesus parou. Interessante que todo mundo que tem poder pode fazer o que quiser, né? Jesus vai, para. E todo mundo parou. Aí Jesus vira e fala, alguém me tocou. Ah, Jesus. Como que Jesus sabia? Porque a diferença entre empurrar Jesus e tocar é que ele disse assim, olha, alguém aqui sabe quem eu sou. Porque de mim saiu virtude.
Só sai virtude quando alguém sabe quem eu sou. Sabe por quê que de repente você está orando e acontece? Porque você toca em Jesus de uma maneira que você fala, Jesus, eu sei quem o Senhor é. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Como é que nós estamos tocando Jesus nessa noite? Quando Jesus para, ele fala, alguém sabe de mim. Alguém sabe quem eu sou. Alguém sabe de mim aqui. Irmãos, nós estamos juntos, não estamos? Nós não estamos lá andando com Jesus? Imagina a situação constrangedora que Jesus provocou naquela hora. Por quê? Porque aquela paradinha que Jesus deu ali provoca o enunciado de Jairo. Jesus não podia parar aquela hora. Jairo estava com paciência que ele estava andando devagar. Mas parar? Jesus, eu estou com a minha filha morrendo. Agora o senhor parou porque alguém tocou em você? E os discípulos também começaram a ficar meio constrangidos, porque ele era uma autoridade. Interessante que a autoridade é uma coisa emblemática, né? Eu não sei, eu creio que aqui na igreja não acontece isso, mas quando entra uma autoridade na igreja, parece que os pastores não sabem o que vai fazer com ela. Não sabe se põe no púlpito, não sabe se põe no banco da frente, não sabe o que fazer. Porque é uma autoridade que entrou na igreja. Engraçado que Jesus está o tempo todo aqui, a gente não faz isso, né? A gente não põe ele aqui em primeiro lugar, a gente não para de correr na igreja, a gente não para de mastigar chiclete na igreja, porque, afinal de contas, quem está aqui é só Jesus, né? Mas quando uma autoridade está, a gente melhora até no português, não é? Você tenta, né? A mulher fala, bem, hoje o vereador vai lá, não põe essa camisa, bem, põe a outra, né? Passa aquele perfume. Então, a gente tem problema com a autoridade. E isso é coisa antiga, porque Jesus, os discípulos ficaram ali. Pô, Jesus, tem que fazer alguma coisa, como é que ele me para ali, né? Mas só que aí, Jesus para, porque ele começa a perceber com quem que ele está se relacionando ali. Aqui você começa a entender que Jesus tem uma outra noção de autoridade. A autoridade para Jesus é quem conhece ele. A autoridade para Jesus é quem faz sair dele virtude. Isso sim é autoridade. Jesus começa a procurar essa mulher porque ele vê nessa mulher autoridade. Para ele, tem que ter fé, porque ele arrancou poder. Se Jesus, irmãos, vai dizer que vai fazer, se Jesus vai dizer que vai curar, ou não vai fazer, isso é problema de Jesus, não é problema meu. Aquela mulher, ela foi tocar em Jesus na fé dela. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então, para Jesus, aquela mulher sim tinha autoridade. Foi por isso que ele parou. Ele quis conhecer aquela mulher. E aí, a gente acabou de ler, que ele para, chama aquela mulher, ela constrangida, e se fosse eu vinha de costa, né, porque eu já tinha corrido. Quando Jesus manda parar, eu vou voltando, de costa, tipo assim, como é que está a cara dele aí, né? Porque mandou chamar. E Jesus pega e fala para ela, né? Eu vou te curar e eu vou te salvar. Ah, irmãos, por favor. Isso merece um glória a Deus, né? Isso é coisa de Jeová. Sabe? Isso é uma mulher que não tem nome. E eu vim aqui nessa igreja em 2016 falar dessa mulher. Essa mulher tem autoridade, não tem? Sabe por quê, irmãos? Porque o que a gente aprende nessa lição dessa mulher? Que Jesus, ele é sensível à nossa fé. Creia nisso. Creia nisso. Jesus, ele é sensível à nossa fé.
E quando você fala assim que Jesus é sensível à nossa fé, a gente entende que quem crer sabe de mim. Porque a fé, ela é um presente. Por isso que a gente tem que pedir para que o Senhor acrescente a nossa fé. Muito bem. A muvuca foi desfeita, a mulher foi curada, saiu radiante, foi trabalhar com certeza, recuperar o dinheiro dela, feliz, saltitante. Como eu digo sempre lá para as minhas irmãs, ficou insuportável, né? Porque quando eu estou cheinha de Deus, eu falo, gente do céu, eu estou insuportável hoje. Hoje está uma delícia. Com certeza essa mulher fez isso. Ficou insuportável, saiu, foi conversar com as amigas, entrou na casa de quem ela nunca entrou. O milagre chegou na casa dela. Só que, nessa paradinha de Jesus, acontece o terrível. Enquanto Jesus estava no milagre dela, a morte visitou a filha de Jairo. Jesus estava lá e chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo, Jairo, para, graças a Deus eu saí da tela. Jairo, para de amolar o mestre, porque já era, ela morreu. Jesus, que ouve tudo, sabe de tudo, ouviu a conversa e disse, não, 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 fica tranquilo. Ela não está morta. Ela dorme. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Jesus não se abala com notícia ruim. Viu? Quem se abala somos nós. Jesus está sempre um passo à frente. Jesus não se abala com notícia ruim. Quem se abala somos nós. Quem se abala é quando a gente liga o jornal e fala que o dólar está lá em cima, vai acontecer isso, 2016 vai ser um ano de derrota. A gente se abala. Jesus não se abala. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque tem uma coisa que só Deus tem nas mãos. É o tempo. O nosso tempo é diferente. Nós passamos do ano de 2015 para o ano... Jesus passou também? Gente, isso não existe para Deus. Idade, tempo para Deus é uma coisa que Ele desconhece. Porque Ele é o próprio tempo. Então, Ele não se abala com notícia ruim, com o que vai acontecer, porque Ele tem o controle. Se Ele quiser fazer... Entendeu? Se Ele quiser transformar as coisas, Ele transforma. Ele não precisa marcar reunião com ninguém, né? E aí Ele vai. Chega lá. Jairo, com certeza, a gente percebe depois que desse anunciado que aconteceu ali, Jairo já olha Jesus com outros olhos. E Jairo leva Jesus até a casa dele. E vai, quando ele chega, está um alvoroço. Lá na casa de Jairo, todo mundo chorando, todo mundo alvoroçado, e com certeza pensando, está atrasado, né? E tem uma coisa que Jesus não gosta. Jesus não gosta de alvoroço não, viu? Não gosta. Porque o alvoroço, ele provoca histeria, ele provoca uma situação que você não sabe o que você vai fazer. Alvoroço provoca isso. Quer dizer, o que Jesus gosta é de pranto. Pranto. Sabe por quê? Porque pranto, ele derruba o nosso espírito e faz a gente ajoelhar. E quando você ajoelha, automaticamente você adora o Senhor. Você diz para o Senhor assim, olha, eu não sou nada, o Senhor é tudo na minha vida. Por isso que de vez em quando é bom você prantear aos pés do Senhor. Mas histeria Ele não gosta. Tanto que Ele chega e fala assim, olha, você manda todo mundo sair daqui, não quero nenhum barulho aqui, e nós vamos entrar só nós no quarto. E ele entra no quarto e acontece o milagre. Qual é o milagre? A ressurreição da menina. E ali ele consegue fazer que Jairo
tem essa aquisição da fé, acreditando nele. Jesus vai ao encontro dele, consegue provar para ele que ele estava errado, que ele sim é o encarnado de Deus aqui na terra. E diz para Jairo: eu não trabalho no meio do alvoroço. Eu sou um Deus de paz. E o que eu quero com isso? Que quem não vive para o amanhã de Deus não consegue sobreviver o hoje. Eu vou repetir. Quem não vive para o amanhã de Deus não consegue sobreviver o hoje. Nós aqui, nessa igreja, estamos começando, estamos sobrevivendo janeiro de 2016, porque nós cremos no amanhã de Deus. Nós cremos no amanhã de Deus. Eu comecei essa mensagem dizendo para vocês como foi que começou o seu dia. Porque duas pessoas começaram o dia muito ruim, Jairo e essa mulher. Mas ambos terminaram o dia com vitória. Hoje pela manhã, eu comecei meu dia ruim. Logo de manhã, nós fomos verificar algumas coisas e descobriu que estava mais feio do que a gente pensava. E aquilo veio no meu coração. E eu, Senhor, tenha misericórdia. Foi o Senhor que tomou conta de mim. Não deixe que meu coração se feche. E eu estou como aquela mulher. Estou terminando meu dia na casa do Senhor, portanto, estou terminando meu dia bem. Estou terminando meu dia bem. Eu não quero que você tenha uma fé cega. Eu quero que você tenha uma fé genuína naquele que pode fazer algo por você. Eu estive pregando essa semana, essa semana, irmão, que o senhor me chamou? Foi, na semana passada. E numa igreja, e a igreja, a irmã que estava dirigindo disse assim: eu quero que você faça 3 pedidos, só 3 pedidos esse ano, né? E começou a fazer a campanha e tal. E quando eu peguei o microfone, eu falei: irmã, é muito. 3 é muito. A não ser que 2 deles seja para que você seja melhor crente. Seja melhor adorador. Seja melhor ovelha. Seja melhor servo. Porque eu acho que ele não aguenta mais pedir para a gente carro, casa, dinheiro no banco, sabe? Eu acho que Deus não, sabe? Ele fala: eu vejo isso. Eu vejo isso, mas eu queria que você fosse melhor adorador. Eu queria que você soubesse que eu sou a encarnação de Deus, que eu posso fazer muito mais do que te dar um carro, te ajudar na conta bancária, sustentar seu filho, a sua família. Eu sou mais do que tudo isso. Por isso que 3 pedidos era muito ali. Era muito. E a gente fica, eu dirigindo o carro, indo para minha irmã hoje, eu percebi que aquilo me perturbou, aquilo me deixou... A gente fica perturbado com a situação da vida. E Jesus tem misericórdia, Jesus me coloca no prumo. Jesus, eu sei que o Senhor vive, o Senhor vai se levantar. Eu não sei de como, mas foi o Senhor que deu, foi o Senhor que proveu. De alguma forma... Eu quero tocar em Jesus e Jesus olhar para mim e falar assim: ela me conhece. Eu quero que essa noite você saia daqui com a convicção que Jesus te conhece. Não é você que tem que conhecer Jesus. Jesus, o Senhor me conhece.
Porque se você não conhece Jesus, você vai tocar nele e nada vai acontecer. Jesus falou, olha, ela sabe quem eu sou, porque quando ela me tocou, saiu virtude de mim. Como que está esse teu 2016? Você pretende tocar Jesus para quê? Em troca de quê? Em troca de quê? Se cada crente nessa noite fizer um propósito de ganhar uma pessoa para Jesus, o pastor vai ter um problema para arrumar espaço para vocês aqui. Se cada um se propuser a orar para que Jesus levante missionários, ele vai ter um problema aqui. Mas um problema bom, né? Um problema de espaço, um problema de mandar. Que país eu vou mandar? É um problemão bom, né, que você vai ter. Eu quero te convidar nessa noite para você ser assim. Eu quero te convidar nessa noite para você, sabe, faz uma autoanálise da tua fé. Que fé é essa que você tem? Você tem a fé de Jairo ou você tem a fé dessa mulher? Sabe, quando eu falo que Jesus não tem a menor ideia do que seja tempo, esses dias eu estava pensando assim, nossa, a irmã Anésia, irmão Anísio sabe disso, né? Tantos anos que a gente se conhece, né? Não vou falar quantos, tá, irmão Anísio? Os meus também. Eu ando, assim, colocando umas ramificações aqui para esconder algumas coisas, né? E o Senhor tem promessa na minha vida e promessa na vida do Davi e tem cumprido. Mas tem algumas que eu falo, Senhor, eu estou caminhando para os 50. Senhor, meu esposo está caminhando também, né, Bê? Aí, Jesus fala assim, sabe, Mônica, você ainda não ficou velha o suficiente, maduro o suficiente, para mim fazer o que eu quero fazer na sua vida. Talvez Deus precise de mais uma década para terminar de me preparar. Aí ele me faz lembrar que ele chamou Abraão com 90, ele chamou Moisés com 80, ele chamou Josué e Caleb, tudo madurinho. Porque talvez eu ainda não esteja velha o suficiente para ele fazer o que ele quer fazer comigo. Talvez ele precise me usar em algum lugar que eu preciso estar melhor. Não, minha irmã? De cabelinho branco, sabe. E é por isso que eu creio nas promessas que Deus tem na minha vida. E eu tento estar melhor hoje do que eu estive ontem. Creia. Fé é certeza. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite. Não sei se era isso que você queria ouvir, mas era isso que Deus tinha para nós. Não fique alvoroçado na frente de Deus, não. Uma certa vez eu li que um pastor foi chamado para fazer um velório de uma menina de 15 anos que tinha morrido de overdose. E ele chegou no velório e tinha uma moça, uma senhora, gritando no velório, em cima do caixão, e se jogando, e fazendo, e acontecendo. E aí, o pastor perguntou, aquela senhora, ela é mãe, é parente, né? Aí ela falou, não, ela é uma tia distante. Aquela que está ali, ó, aí ele olhou, tinha uma menina, também adolescente, sentada, chorando muito, quietinha, mas percebia que o choro dela era um choro doído.
Falou, ela chora, porque quando a mãe morreu, deixou para ela, as 2 filhas, cuidar. E ela pôs as 2 na rua. Ela está gritando, ela está nesse alvoroço, nessa histeria, é de remorso. Agora aquela não. Aquela é aquela irmã que acompanhou e que infelizmente não conseguiu tirar a irmã das drogas. E talvez Jesus está pedindo isso de você. Chore aos pés do Senhor. Conta o teu problema para quem pode resolver. Não conta para quem não pode não, viu? Conta para quem pode resolver. E eu vou te dar uma boa notícia. Quem pode resolver está aqui nessa noite. Quem pode resolver está aqui nessa noite. Então eu quero te convidar a levantar. E nós vamos pedir para que o Senhor, toda vez que você lê agora sobre essa mulher, leia diferente sobre ela. Coloque ela na sua lista de quando você for chegar no céu, você fala, eu quero conhecer aquela mulher do fluxo de sangue. Porque a gente quer conhecer Paulo, Moisés, não quer? Lutero, a gente quer conhecer esses homens, né? Já pensou que delícia você bater uma... Vou prosear com Moisés hoje. Né? Os mineiros que falam isso, né? Eu vou prosear com Moisés. Vou ficar conversando com Moisés. Quando você chegar no céu, fala assim, eu queria dar uma prosinha com aquela mulher do fluxo de sangue. Fala assim, como é que é seu nome, bem? Porque a gente ficou todos esses anos lá na terra e não sabia teu nome. Que judiação. Queria tanto pôr o nome seu na minha filha, mas você chamava você de mulher, não tinha jeito. Não é? Então, que nessa noite, quando você lê sobre essa mulher do fluxo de sangue, você fala, Senhor, me dê essa fé tão profunda, que ela sabia que se ela tocasse no Senhor. Eu quero que você entre em 2016 assim, como eu hoje. Meu dia não começou bem, mas está terminando bem na presença do Senhor. Conheci o Jonatas, revi as irmãs, estou falando que Jesus pode mudar nessa situação. Isso é lindo. Não é lindo isso? Então eu acho que diante disso, nós podemos cantar um canto. Vamos cantar um canto ao Senhor? Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor? Quem se arrisca a tocar para mim enquanto a gente canta? Tem algum corajoso que toca para mim? Tem, sempre tem. Jesus sempre levanta alguém para tocar para mim. Corajoso. Como é seu nome, meu filho? Natan. Olha que nome lindo. Deus te abençoe. Como é aquele canto que a gente fala? Eu canto muito ele e agora me fugiu. Como flecha que acerta o alvo. Como farol. Como começa esse canto? Sonda-me. Eu gosto desse. Você gosta desse hino? Será que você consegue pedir para Deus te sondar? Consegue? Consegue? Pedir para Deus te sondar hoje?